É, Queridos, vamos então abrir as nossas Bíblias, por favor, na epístola, na carta do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler aqui o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E nós vamos recortar aqui do texto, não é? Apenas essa passagem, só esse versículo. E baseados nesse versículo, nós queremos refletir com vocês sobre vivendo feliz e tranquilo, mesmo em meio ao caos. Os dias têm sido turbulentos, não é? Os dias têm sido difíceis e nós estamos vivendo o pleno cumprimento da palavra, né? Quando diz que nos últimos dias não só seriam terríveis esses dias, como ah, despertaria uma característica humana, como nós falamos no domingo, não é? Como foi a palavra no domingo. E seriam dias de guerras e rumores de guerras. É só olharmos o contexto, olharmos o que está acontecendo no mundo agora, olharmos não somente as guerras que já estão em andamento, que já estão acontecendo, mas os rumores de guerra, não é? Que esses eventos têm despertado, né? Então, o mundo está em pé de guerra e é só o cumprimento da palavra. Então, vamos ler a palavra do Senhor, aqui descrita em 1 Pedro 5, versículo 7, que diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vou ler novamente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Esse é o texto, essa é a palavra. E nós, mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós desejamos ouvir a tua voz. Mas para que isso seja uma realidade, Senhor, usa a minha boca, usa a minha vida. Fala, Senhor, através de mim, para que todos nós sejamos orientados, abençoados, alertados, alimentados pela tua palavra. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sempre que abrimos a palavra e meditamos numa passagem da palavra, o objetivo, o, o exercício que fazemos é trazer para a nossa realidade essa porção, essa palavra a qual abrimos. E hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer da mesma forma. Como viver tranquilo e ainda feliz, não é? Em meio a esse caos, em meio a essa realidade, a esse ambiente em que nos encontramos. Falando de um ambiente que nos encontramos, sem dúvida alguma, e eu acho que isso tem sido ah, o ponto a refletirmos hoje, vivemos um período de incertezas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que pode acontecer amanhã. Vivemos um período de grandes incertezas e é importante notarmos que nos encontrando nesse período, nesse momento, o que domina, o que tem dominado, o que tem norteado a nossa realidade é a incompatibilidade das situações. Ou seja, não há uma regra que atenda a todos sem exceção, não há um modelo que sirva de parâmetro
para que todos sejamos preservados. E preservados em que contexto? Preservados no contexto moral, no contexto social. Seria o mínimo, não é? Para nós vivermos uma vida menos caótica do que essa que nós estamos vivendo. Então, nesse ambiente, não há uma harmonia em prol de um bem comum. Ou seja, nós não vemos as pessoas remando no mesmo lado que estamos remando. Não há uma harmonia de um bem maior, né, para atender satisfatoriamente a todas as pessoas. Estamos, de fato, no ambiente do cada um para si e Deus para todos, como falavam antigamente. Eu nunca mais ouvi as pessoas falando isso, mas antigamente, eu não sei se você ouviu, Jussara, isso quando pequena? Antigamente as pessoas falavam isso, né? Cada um para si e Deus para todos. Né? As pessoas vivem bem isso hoje, não é? Cada um está preocupado consigo mesmo, com as suas necessidades, com as suas prioridades, com as suas demandas, com as suas responsabilidades, né? E ignora aquilo que está à sua volta. Ainda há pouco a Jussara estava falando a respeito de uma leitura, da leitura que estava fazendo, né? Quando Jesus diz, olha, você quer cumprir a lei? Ame o Senhor teu Deus ah, de todo o teu coração e ao teu próximo como a si mesmo, não é? E é exatamente isso que nós não vemos acontecendo nos nossos dias, não é? Na nossa realidade. As pessoas vivem o que lhes é apropriado no momento que elas estão vivendo, naquele momento, né? Quero dizer, elas agem conforme a conveniência. O tempo todo as pessoas são convenientes. E falando de conveniência, nós não poderíamos deixar de notar que é a palavra de ordem da realidade atual, não é? Do mundo atual. Conveniência é a palavra de ordem. Isso porque grandes negócios são idealizados para atender às necessidades e os caprichos das massas. Porque é aí que está a galinha de ovos de ouro, não é? Aí que está o grande lucro das operações. Eu diria bem-vindo a uma loja de conveniência. Né? Nesse ambiente, tudo é pensado para que o cliente seja plenamente atendido em todos os seus anseios, em todos os seus desejos consumistas. E não sei se vocês já notaram, não é? Você entra numa loja de conveniência, compra alguma coisa, aí vai pagar no caixa. Depois que você paga, via de regra, o caixa pergunta: você encontrou tudo o que você estava procurando? Tem alguma coisa que você queria que você não encontrou? Isso para ter certeza que o alvo foi atingido. Ou seja, que o projeto de conveniência foi plenamente atendido quando você foi até essa determinada loja. Nada contra isso. A gente sabe que são negócios e as coisas giram dessa forma mesmo, né? Não estou criticando isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa, sim, ter um conforto, porque a vida, o nosso custo de vida é muito alto, né? E se você não tem uma contrapartida, se você não tem um retorno sobre tudo isso, fica bem complicado, não é? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que, e esse exemplo, né, é bom a gente fazer aqui um parênteses, é bom a gente explicar. Esse exemplo foi dado apenas para ilustrar um modelo de vida dos nossos dias. O que é conveniência? Vamos entender. Conveniência, segundo o Aurélio, né, eu ainda
consulto ao Aurélio, as pessoas não consultam mais o Aurélio, isso ficou para trás, mas eu ainda consulto o Aurélio. E o Aurélio diz que conveniência é obter proveito, interesse, vantagem. Isso é conveniência, segundo o dicionário Aurélio. Se prestarmos atenção, nós vamos enxergar essa maneira de agir e viver em todas as instâncias da sociedade. Não há uma parte da sociedade que, de fato, não viva essa realidade, né? Por exemplo, nós já nos acostumamos a ver os nossos políticos, não é, que fazem grandes campanhas, trabalhando para quê? Para os seus próprios interesses, não é? Não é novidade nenhuma presenciarmos os mais fortes tirando proveito dos mais fracos, ou seja, os mais ricos aproveitando-se dos mais pobres. Nós já estamos acostumados a ver isso, né? Como também já se tornou parte da nossa cultura levar vantagem, né? Nós, a nossa cultura é a cultura que leva vantagem. É assim que somos vistos no mundo inteiro, infelizmente, né? Então, estamos vivendo o mundo da conveniência. O que ninguém percebe, queridos, e é importante nós considerarmos isso, é que esses procedimentos vão causando instabilidade no dia a dia. As pessoas não percebem, mas isso está de fato acontecendo. E as pessoas vão sentindo-se instáveis, vão ficando ansiosas, ou seja, aflitas, vão ficando e vivendo angustiadas por falta de uma referência, por falta de alguma coisa mais firme, estática, segura. Eu diria que por falta de um modelo que lhes tire a, perturbação do espírito causada pela incerteza. Quando você não tem certeza, você fica inseguro. Quando você fica inseguro, você fica instável. Quando você fica instável, você fica, via de regra, aflito. Quando você fica aflito, você se angustia. É assim que as coisas funcionam, uma coisa leva a outra, né? É o chamado efeito dominó, né? E sempre a preocupação é com o amanhã, não é? Nós estamos sempre olhando e enxergando a situação, preocupados com o amanhã. E por que isso? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Porque nós não sabemos como vamos agir ou reagir a determinada situação que virá pela frente. Então, nós vivemos dessa forma e essa é a forma que o mundo tem vivido. Não é? Essa tem sido a realidade do mundo. Em tese, as pessoas vivem perturbadas, desnorteadas, receosas do que pode acontecer, né? Elas vivem preocupadas, ou seja, querendo saber o que vai acontecer, mas elas não sabem o que vai acontecer. Então elas vivem preocupadas como, eu não sei com o que, mas eu estou preocupada. É mais ou menos assim que as pessoas vivem. E aqui o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Em primeiro lugar, queridos, a palavra está nos orientando a tomarmos uma atitude. Quando ele diz, lancem sobre ele um problema, porque ansiedade é um problema, não é? Ele está dizendo, olha, livre-se desse problema. Toma uma atitude nessa direção. Livre-se dessa preocupação. Livre-se dessa insegurança. Livre-se desse problema que está trazendo aflição à sua vida, ao seu coração. Derramem a sua aflição sobre ele. É isso que o texto está dizendo, né? O mundo está perturbado porque não tem saída.
Não tem como viver diferente neste ambiente. O mundo não tem saída, mas as pessoas que creem em Cristo Jesus não podem viver ou continuar vivendo como o mundo está vivendo. O mundo não tem o que fazer. As pessoas que estão no mundo, elas não podem fazer outra coisa, senão ficarem mesmo preocupadas, se não ficarem mesmo ansiosas, receosas com o que vai acontecer, pois elas não sabem, não têm certeza alguma com relação ao futuro. Não é o caso daqueles que estão em Cristo Jesus, não é o nosso caso. Nós não vivemos dessa forma. E Ele dá hoje, através da Sua palavra, uma orientação às nossas vidas. Olha, livre-se disso. Não viva como o mundo está vivendo. Livre-se desse problema. Despeje sobre mim a sua angústia. Despeje sobre mim a sua aflição. Despeje sobre mim a sua ansiedade. Ao contrário do mundo, queridos, nós temos saída. Ao contrário do mundo, o nosso caso, o nosso problema, a nossa realidade tem solução. Alguém se importa conosco, alguém assume o nosso sofrimento quando nós mesmos não podemos assumir. E é isso que a palavra está nos dizendo. Seja qual for a situação ou o medo, o Senhor está nos oferecendo, através da Sua palavra, alívio. Ele está nos oferecendo, através da Sua palavra, refúgio, descanso desse peso, desse fardo que temos carregado em razão da realidade das nossas vidas. Ele quer tomar sobre si aquilo que está nos incomodando, aquilo que está trazendo peso às nossas vidas. Então, o que nós precisamos é tomar uma atitude. E a atitude orientada pela palavra hoje é: arremessem sobre ele o receio, a preocupação, o sofrimento que está hoje tirando a sua paz, que está hoje lhe incomodando. O que nós não podemos nos esquecer, queridos, é que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso lugar de refúgio. Se lembram, melhor dizendo, do Salmo 46? Né? Lá no Salmo 46, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos. Por isso não vou ficar ansioso. Por isso eu não vou ficar preocupado. É isso mesmo, Maurício? É isso que diz o texto? Obrigado, Maurício. Então, o que nós precisamos é colocar em prática a palavra do Senhor. Livre-se de todo medo. Nós cantamos isso. E eu já até falei outro dia a respeito disso. Muitas vezes nós cantamos, verbalizamos, mas não vivemos. Nós cantamos, verbalizamos, nos emocionamos com aquele louvor até, nos alegramos com aquele louvor, mas não vivemos aquilo que nós estamos cantando, não é? Nós temos uma canção, né, que diz que o seu amor livra-nos de todo medo, não é? Livra-nos do medo. Nós cantamos essa palavra, né? Diz, ó, eu não temerei, eu não temerei, ó Senhor. Não é desafinado desse jeito, tá? Nós cantamos mais bonitinho. Mas ele diz, seu amor, livra-me de todo medo. Puxa vida, nós sabemos qual é a receita. Nós só precisamos colocar em prática. Nós só precisamos viver aquilo que nós mesmos cantamos. O profeta Jeremias, ao sentir-se perturbado
quanto ao futuro do seu povo, veja bem, ele estava preocupado com o povo, não estava preocupado com ele mesmo. O que tirava o sossego de Jeremias não era a sua condição de vida, não era a sua realidade, mas era a realidade do povo. Porque ele estava alertando o povo: olha, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem eh, transgredindo a lei do Senhor, vocês vão colher o fruto disso. Vocês vão ter que assumir a consequência do que vocês estão fazendo. Olha, e a consequência é que vocês serão levados em cativeiro para outra nação. Vocês serão escravos em outra nação. E o povo nem aí para Jeremias, não é? Muito pelo contrário, né? Levantavam outros profetas para dizer exatamente o contrário. Né? E tanto é que o rei ficou indignado com Jeremias, né? Porque você só fala contra, você só diz coisa ruim a meu respeito. E Jeremias não estava falando coisa ruim a respeito de ninguém. Jeremias estava apenas chamando a atenção do povo para se voltarem a Deus. Mas Jeremias sentiu-se perturbado porque o povo não lhe dava ouvidos. E ele foi buscar no Senhor o alívio para aquilo que ele estava sentindo, para aquele sentimento, né, que estava tomando conta do seu coração. E ao buscar no Senhor alívio daquilo que ele estava sentindo, o Senhor lhe dá uma orientação através do Espírito, né? Ele diz: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Está lá em Lamentações 3:29. Talvez haja algo de bom para acontecer na sua vida. Então, queridos, antes de nós procedermos, agirmos, de nós repetirmos aquilo que o mundo faz, a atitude do mundo, nós precisamos olhar pela palavra. Nós precisamos nos voltar para aquilo que a palavra está nos orientando a fazer. Ponha a sua boca, o seu rosto no pó, né? Busque a presença do Senhor. Ponha o seu rosto no pó, talvez haja esperança. Então, queridos, não é hora de nós nos esmorecermos. Não é hora de nós nos desanimarmos. É hora de buscarmos o Senhor. Não é hora de perdermos a esperança. Falta pouco, estamos na reta final, estamos no sprint final da nossa corrida, da nossa trajetória rumo ao céu. Nós só precisamos perseverar mais um pouquinho. Jesus está às portas. Logo, logo nós estaremos com Ele. Não é hora de nós ficarmos pelo caminho, de nós desistirmos. É hora de confiarmos no Senhor e permitir que Ele assuma o controle das nossas vidas. E nesse contexto, Ele quer assumir a aflição, a angústia, o medo, a preocupação que está em nossos corações. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. É essa a direção, a orientação da palavra para as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos ouvir aquilo que a palavra está nos orientando a fazer, nós só precisamos obedecer, sermos servos, filhos obedientes e atender aquilo que a palavra está nos orientando a fazer, lançar sobre ele a nossa ansiedade. E a parte B do versículo diz: porque ele tem cuidado de vocês. Segundo lugar, queridos, nós precisamos viver intensamente a alegria da vida que o Senhor nos deu. Nós não somos mais como o mundo. Nós não vivemos mais segundo a nossa humanidade. Nós vivemos agora segundo a nossa fé, segundo aquilo que cremos, como diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos
O mundo diz que somos mesmo, como loucos. Nós precisamos viver intensamente a alegria, o regozijo, o refrigério que o Espírito promove em nossas vidas e em nossos corações. O Senhor já nos deu, Ele já cuidou de nós, Ele já mudou o destino das nossas almas, Ele já nos separou como seu povo, nos elegeu como sua propriedade. Nós não vivemos mais o status do mundo, não somos mais como o mundo, não fazemos mais parte da multidão do mundo. Nós somos aqueles que, como igreja, fomos levados para fora desse ambiente. E agora estamos rumando em direção ao céu, em direção a Canaã. Então, nós precisamos viver em função dessa realidade, a realidade do novo homem, a realidade da nova criatura, a realidade daquele que tem o Espírito de Deus dentro de si. Mas, queridos, será que é possível viver feliz, despreocupadamente em meio a esse mundo de incertezas? Essa é a primeira pergunta que a nossa razão vai fazer a nós mesmos. Lá em Jeremias 3:33, novamente o profeta nos dá uma valiosa orientação. Ele diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É hora de nós conhecermos. É hora de nós sabermos, é hora de nós ouvirmos, porque certamente nós vamos viver na plenitude aquilo que é o grande projeto de Deus para as nossas vidas. Nós vamos viver essa realidade espiritual na plenitude, e essa realidade espiritual na plenitude nos arrebata dessa convivência humana, dessa realidade humana. Isso nos eleva. Nós não imaginamos e não podemos imaginar o que Deus tem para nós, diz a palavra, não é? Isso porque, como também está escrito lá em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou tudo quanto pensamos, ou seja, nós não alcançamos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que nós precisamos nos atentar, queridos, é que servimos ao Deus para o qual tudo é possível. E Ele diz na sua palavra, né? Tudo é possível ao que crê. Abacuque, ele fala essa palavra que o apóstolo Paulo repete lá em Romanos, e é importante nós nos lembrarmos que quando Lutero estava fazendo a tradução do texto bíblico para a sua língua original, ou sua língua mãe, que era para o alemão, ele leu lá que o justo viverá pela fé, o que o apóstolo repete o que Abacuque havia falado. Qual foi o contexto? Isso desperta em Lutero a descoberta de uma grande verdade. Nós não precisamos continuar vivendo como nós estamos vivendo, sujeitos a esse modelo de fé que nós estamos submetidos. O justo viverá pela fé. Isso foi libertador, porque foi o ponto de partida para que Lutero fizesse a reforma, não é? Da qual nós somos remanescentes. Né? Graças a Deus que houve a reforma, porque hoje nós podemos cultuar ao Senhor, tendo contato com a verdade e vivendo apenas a verdade, né? Sem nenhuma interpretação ou indução religiosa ou humana, sem ter essa influência. Então,
Nós só precisamos colocar em fé, ou colocar em prática a nossa fé. O dito popular, querido, já dizia: quem tem a solução, não tem problema. Você tem a solução, nós temos a solução, então nós não temos mais problema. Então, a solução é clamar ao Senhor, é pedir ajuda ao Senhor, e se eu tenho essa solução, eu não preciso mais continuar convivendo com o problema, porque eu tenho a saída, e a saída é clamar ao Senhor, como o profeta Jeremias nos orienta. Então, queridos, como filhos, nós precisamos aprender a confiar no cuidado do nosso Pai. E fazer isso é comportar-se como uma criança, sob o cuidado do seu pai. Eu não sei se vocês já notaram, certamente vocês fizeram isso quando pequenos, e vocês viram várias crianças fazendo isso, e nós vemos hoje, cotidianamente, as crianças fazendo isso. É, tem uma via, o pai está segurando na mão da criança e tem uma via para atravessar, uma via de muito movimento e muito perigosa, onde os carros passam com alta velocidade. E o pai, lógico, preocupado, ele se concentra para atravessar e segura firme na mão da criança. Vocês já notaram qual é o comportamento da criança diante desse quadro? A criança, ela continua brincando, a criança, ela continua se divertindo, ela não está nem aí, não é? Ela fica brincando, ela continua pulando, ela continua falando para o pai a respeito do que ela está vendo, continua olhando o que está à sua volta, ela não consegue enxergar o perigo que está à sua frente. Só o pai está atento, só a mãe, né? Quem está conduzindo a criança, que está atento ao perigo iminente. E é exatamente dessa forma que nós precisamos nos comportar. Percebe? Ele está segurando a nossa mão, então nós precisamos relaxar, nós precisamos nos divertir, nós precisamos continuar brincando, porque Ele está cuidando de nós, Ele está dando ordens aos seus anjos a nosso respeito, como diz a Sua palavra, os seus anjos estão a nosso serviço, como diz a Sua palavra. Nós só precisamos, como filhos, aprender a confiar plenamente no nosso Pai e descansar no cumprimento da Sua palavra. A criança não se incomoda com o perigo iminente, porque ela pode confiar plenamente no seu Pai. E é exatamente assim que nós precisamos nos comportar. Confiar plenamente no nosso Pai. Não importa o quadro que Satanás pinte, não importa o panorama que Satanás construa para nós olharmos. O que importa é que o nosso Pai nos dá uma palavra hoje. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Pronto, isso basta. Só isso basta. Então, queridos, nós não podemos deixar que as circunstâncias da nossa realidade, o nosso dia a dia, em meio a esse caos, tire o nosso sorriso, a nossa felicidade, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, em meio a todos esses perigos que enfrentamos todos os dias. Nós precisamos ainda assim continuar desfrutando da atenção e do cuidado do nosso Pai. Ele tem cuidado de nós. O próprio profeta diz lá em Jeremias 29:11, porque sou eu
que conheço os planos que tenho para vocês. Uma vez que Ele está segurando a sua mão, Ele tem um plano para a sua vida. Não se preocupe, sou eu que tenho planos para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Percebe? É só confiar que não vai acontecer aquilo que Satanás está pintando, aquilo que Satanás está tentando de mostrar. Satanás, ele é um ótimo, um grande ilusionista. Ele tenta nos iludir o tempo todo. Nós não podemos cair na armadilha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Será que isso basta? Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Ele nos garante prosperidade, ele nos garante que não acontecerá dano, não vai nos causar dano, ele nos garante que teremos esperança em meio ao caos, em meio a essa instabilidade, em meio a essa realidade que estamos vivendo. E mais, ele diz: ó, tem um futuro para você. E o contexto aqui de futuro é o contexto que nós imaginamos como futuro, ou um bom futuro. É mais ou menos assim, né? O que o pai projeta para o filho ou para a filha, enfim, né? Para a sua descendência. Ah, eu quero que o meu filho seja um advogado, que a minha filha seja uma médica. É esse o projeto de futuro que os pais têm para os filhos. Por quê? Porque sendo um advogado, ele vai ter uma boa vida. Sendo um advogado, ele vai ter conforto. Sendo um advogado, ele não vai passar necessidade. Sendo um advogado, ele vai poder sustentar a sua família. Sendo uma médica, a mesma coisa. E é exatamente isso que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Ele nos garante um futuro plano de dar-lhes esperança em meio a essa desesperança que estamos vivendo e um futuro, ou seja, que lá na frente algo de extraordinário vai acontecer para as nossas vidas, para que nós possamos viver bem. Nós só precisamos crer. Se de fato nós crermos, de fato nós vamos viver essa realidade. Se de fato cremos, então nós já sabemos, de fato Ele tem cuidado de nós. É verdade que Ele tem cuidado de nós. Concluindo, queridos, terceiro lugar, né, falamos 2 pontos, o último. Nós precisamos nos livrar da aflição e viver a alegria da vida. E é o que a palavra está nos orientando a fazer. Isso implica em confiarmos nos planos que o Senhor tem para nós. Simples assim. Nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades, mas precisamos confiar no plano daquele que pode colocar tudo isso em prática, daquele que pode conduzir tudo isso, daquele que pode trazer à realidade tudo isso que sonhamos. Precisamos confiar nos planos de Deus para as nossas vidas. E fazer isso é permitir que Ele nos leve, que Ele nos conduza da forma que Ele planejou para cada um de nós, da forma que lhe aprouver. Vamos ao contexto. Quando Jesus diz a respeito daquele que quiser vir após mim, o que ele diz? Aquele que quiser vir após mim, qual a primeira atitude? Negue-se a si mesmo. Ou seja, saia do controle. Saia
do controle da sua vida. E entregue o controle e a direção da sua vida a Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. Confiar nos planos do Senhor para as nossas vidas é, acima de tudo, confiar em suas promessas. É, acima de tudo, confiar na sua palavra. É, acima de tudo, confiar na sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que é por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos. E nós precisamos confiar que isso é uma verdade latente em nossas vidas, que está o tempo todo sendo cumprida. E esta é uma verdade que está o tempo todo vindo à tona em nossas vidas. Precisamos confiar que Ele de fato tem cuidado de nós, ou seja, no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Estou encerrando já. Jó, mesmo após perder tudo e até a sua saúde, ele continuou confiando no Senhor. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, está lá em Jó 19:25. Não importava o que estivesse de fato acontecendo na sua vida. E ele tinha uma certeza, o seu Redentor vive. Ao final da sua experiência, e nós precisamos notar isso, que tudo que Deus permite em nossas vidas é para acrescentar e nunca para nos tirar. Ao final da sua experiência, depois que ele foi recompensado 4 vezes, segundo o texto bíblico, não é? Ele falou: eu sei que podes todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Isso está lá em Jó 42:2. Mais adiante ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso está em Jó 42:5. Percebe? Antes ele tinha ouvido falar a respeito de Deus. Ele adorava um Deus e oferecia sacrifícios a um Deus que ele tinha ouvido falar. Mas depois que ele teve toda essa experiência com Deus, ele diz: olha, agora é diferente. Agora os meus olhos te viram. Ou seja, agora nós somos próximos. Agora eu conheço de fato o Deus a quem eu sirvo. Esses homens que citamos aqui, queridos, tanto Jeremias quanto Jó, eles desfrutaram do cuidado do Senhor. E por que eles desfrutaram? Porque eles confiaram no Senhor. Nós só precisamos fazer o mesmo, nós só precisamos colocar em prática a mesma atitude. Porque certamente terá o mesmo efeito em nossas vidas, terá o mesmo resultado em nossas vidas. Assim como Jó, nossa confiança no Senhor precisa promover experiências com Ele. Precisa promover mais conhecimento dEle, mais intimidade com Ele, mais proximidade dEle. Nós só precisamos colocar em prática o contexto bíblico em nossas vidas. Faça isso hoje. Essa orientação do Senhor para você, para mim, para todos nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade e entregue-se aos seus cuidados, porque Ele, de fato, tem cuidado de nós. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor aos corações dos irmãos. Vamos falar com o Senhor.